Olá a todos e todas, aqui é o professor Rodrigo. Nós iremos fazer agora brevemente um resumo do conteúdo da unidade 3, que, como todos se lembram, tratou do helenismo, o último período da filosofia grega. Ao longo deste ano letivo, nós estudamos a origem da filosofia e a filosofia grega como uma introdução à disciplina. Conhecemos como a filosofia surgiu na Grécia e as três fases de seu desenvolvimento: a filosofia pré-socrática, a filosofia socrática e, finalmente, o helenismo, que nós iremos revisar agora. O helenismo, como vocês devem se lembrar, foi consequência das conquistas políticas de Alexandre Magno, que aparece aí na foto. O período clássico, que é o período anterior, tinha algumas características interessantes que foram substituídas depois que Alexandre conquistou a Grécia e construiu o primeiro grande império do mundo ocidental, que foi o Império da Macedônia. Observem então que antes de Alexandre, durante o período clássico, no qual Platão e Aristóteles viveram, os gregos estavam sob o regime democrático. Alexandre Magno substitui esse regime pela monarquia. Isso significa, em outras palavras, que o cidadão do regime democrático, a pessoa que tinha cidadania, que participava das decisões políticas, é substituído depois de Alexandre pelo súdito, ou seja, aquele que apenas obedece à autoridade e às ordens que o rei e que o governo manda, estabelece. Consequentemente, no período clássico, durante a democracia, os gregos desfrutavam da oportunidade de participação política. Os filósofos eram ouvidos, suas opiniões eram levadas em conta e eles eram convidados, inclusive, para escrever as leis de algumas cidades, de alguns locais. Depois de Alexandre, a participação política acabou, não se podia mais opinar livremente como antes, e por isso os gregos desenvolveram um ideal conhecido como o ideal do viver escondido, que significa melhor não me meter em política, melhor ficar na minha escondido, melhor não chamar atenção, ou seja, viver de maneira a não chamar atenção para si. Ao contrário de participar ativamente do domínio público das atividades políticas, Alexandre trouxe consigo uma mudança que fez com que as pessoas se voltassem para si mesmas, já que não podiam mais opinar livremente sobre a sociedade e sobre os problemas coletivos. Então, observe que o helenismo trouxe consigo uma série de mudanças políticas e sociais no mundo antigo. A substituição de um regime político democrático por um regime político monárquico, a transformação social dos cidadãos de antes em meros súditos e, consequentemente, o fim da possibilidade de participação política. A consequência disso, para a filosofia, foi o desenvolvimento do individualismo, ao passo que, ao contrário, no período clássico, eles eram coletivistas. O mais importante era a felicidade coletiva e não a felicidade individual. Com o helenismo, isso muda. Há uma transformação social que faz com que o coletivismo de antes seja substituído pelo individualismo. A partir de então, durante o período helenista, os pensadores e intelectuais tentavam responder à pergunta como ser feliz em um mundo que é mau, opressor, que não tem liberdade, que as pessoas não são livres para dizer o que pensam e opinar sobre os assuntos públicos. Portanto, uma filosofia que volta-se para o indivíduo, que volta-se para a pessoa isolada, descontextualizada da vida pública, da vida política, tentando entender como o indivíduo pode levar uma vida feliz, mesmo que o mundo seja mau, opressor, mesmo que não haja liberdade. 4 escolas surgiram nesse contexto: o estoicismo, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo. O estoicismo foi fundado por um camarada chamado Zenão. Ele defendia a indiferença, ou seja, tudo que acontecer de exterior, tudo que acontecer de bom ou de ruim fora de você, que não está sob o seu controle, você não deve ligar importância para isso.
Você não deve considerar isso. Você deve considerar apenas aquilo que você tem controle, aquilo sobre o qual você pode controlar. Agora, as coisas que você não pode controlar, por exemplo, o sucesso, o fracasso, se você tem sorte, tem azar, as coisas que não estão sob seu controle, você deve não dar importância nenhuma para isso. Então, a indiferença significa que se você tiver uma grande sorte ou um terrível azar, você deve permanecer do mesmo jeito, impassível, sem se perturbar. Porque a felicidade está dentro de você e não nas coisas exteriores que possam acontecer com você. Por isso, eles defendiam o ideal chamado de atarexia, que significa paz ou imperturbabilidade. Não se perturbe, não se abale, não tire sua paz por nada que aconteça no mundo exterior que possa te afetar, porque a felicidade e a sabedoria está dentro de você e não fora. Então, por isso o estoicismo defende a serenidade, a busca de uma tranquilidade e de uma imperturbabilidade completa. Por sua vez, o epicurismo, contemporâneo ao estoicismo, da mesma época, apareceu junto, defendia que a felicidade é a busca do prazer e, consequentemente, a fuga da dor. Só que o prazer para os epicuristas não é uma sensação física, como, por exemplo, a sensação provocada pelo sexo ou pela comida excessiva, por uma comida gostosa e assim por diante. Prazer para eles é sinônimo de paz, sossego, tranquilidade. Por isso que o Epicuro, por exemplo, nunca se casou, ele nunca teve filhos, viveu uma vida muito simples, diziam até que comia apenas pão e água, porque ele dizia que a felicidade significa ter sossego, não ter ninguém te enchendo o saco, ter paz. E isso para ele é prazer. Ao mesmo tempo, ele percebia que as pessoas buscam o prazer de maneiras diferentes. Ele considera, por exemplo, que existem prazeres que são naturais e necessários. Então, por exemplo, o prazer de comer. Quando você está com fome, você vai comer, você sente prazer com a comida. A comida te proporciona prazer. É um prazer natural, porque nós precisamos naturalmente comer. E é necessário, porque sem comer a gente morre. Só que, por exemplo, existe um prazer que é natural, mas não é necessário. Então, por exemplo, estou com fome. É natural que eu coma, mas não é necessário que eu coma um caviar. Não é necessário que eu coma um bobó de camarão, uma comida cara, sofisticada, que eu vá numa cabana de praia aí qualquer e peça uma comida caríssima. É natural que eu coma, mas não é necessário que eu coma comidas muito caras, sofisticadas. E existe também prazeres que não são nem naturais nem necessários. Por exemplo, é o caso da vaidade. É o caso de você ser rico. Não é natural ser rico, nem é necessário ser rico, porque nós precisamos de pouco para viver. A vaidade, você querer ser bonito, querer ser melhor do que os outros, é um prazer, mas também não é natural, nem é necessário, nós não precisamos disso para viver. Então, o prazer é uma vida simples, moderada, sem excessos, sem coisas exageradas. Prazer para ele é moderação, tranquilidade, sossego. Isso é natural e necessário. Tudo que é não necessário, não natural, não tem sentido. Por sua vez, o cinismo é uma filosofia criada por Diógenes, quer dizer, Diógenes é o principal representante dessa corrente de pensamento. E o cinismo, a palavra cínico em grego significa cão, defende uma vida simples, como é simples a vida dos animais. Como vocês percebem, há vários cachorros aí em volta do Diógenes, que está aí no barril. São vários animais que estão em volta dele, porque os animais, os cachorros, são símbolo da simplicidade. Eles não precisam de riqueza, eles não precisam de roupas caras, eles não precisam de comidas sofisticadas. Eles vivem uma vida tranquila, simples e sossegada. Por isso o cinismo criticava as convenções sociais, aquilo que as pessoas acreditam ser importante, como riqueza, ter uma casa bonita, ter muita comida na mesa, casamento, ter uma religião. Ele criticava tudo aquilo que a sociedade considerava importante, aquilo que a sociedade considera como felicidade, e defendia também o desapego material.
O próprio Diógenes, ele não tinha casa, ele morava na rua dentro de um barril, como a imagem aí mostra, defendendo uma vida desapegada materialmente contra o consumismo, uma vida, portanto, simples. Próximo de nós, talvez seja os hippies, o movimento hippie da década de 70, que defendia uma coisa parecida, crítica ao consumismo e a defesa de uma vida mais simples, que é o que o cinismo defendia e propunha. E por último, o ceticismo foi uma filosofia criada por um camarada chamado Pirro, que aparece aí na imagem. O Pirro defendia que nós, seres humanos, não temos capacidade, nós não temos condições de saber a diferença entre o que é verdadeiro e o que é só uma aparência. A diferença entre o que realmente é e as coisas como elas aparecem ou parecem ser. Por isso, como nós não temos nunca certeza absoluta do que as coisas realmente são, é impossível para nós alcançar a certeza. Nós não podemos ter certeza absoluta de nada. Inclusive, não podemos ter certeza que ser honesto é melhor do que ser desonesto, ser bom é melhor do que ser mal. Consequentemente, o ceticismo propunha a suspensão do juízo, o que significa eu não vou dizer nem que sim nem que não, vou suspender e vou, digamos assim, abster-me, não vou dar minha opinião. Não sei se sim, não sei se não. Então, já que eu não posso dizer com certeza nem que sim nem que não, eu não vou dizer nada. Então, o ceticismo é uma escola que defende que nós, seres humanos, não temos acesso ao conhecimento absoluto verdadeiro e por isso nós é impossível para nós alcançar a certeza e por isso devemos nos tranquilizar e suspender o nosso juízo, aceitando a dúvida que é própria de nossa racionalidade, né? Nós não temos condições de conhecer em profundidade como o mundo é. Enfim, essas são as 4 escolas de pensamento e esse foi o período helenista com o qual então finalizamos o ano letivo de 2023. É isso aí, valeu!